Meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Olha aí, já faz um tempão que eu não apareço aqui nas redes sociais e hoje deu aquela saudade e eu queria compartilhar aqui um texto da Palavra de Deus. E eu queria dizer para você também que a Bíblia é muito interessante, na verdade a Bíblia é incrível e tem tantas coisas que nós lemos na Bíblia e algumas delas nós nem entendemos nem levamos em consideração também. Mas tem algo aqui na Palavra de Deus que eu quero compartilhar com você nesse momento, que fala sobre teletransporte. Isso mesmo, você já ouviu falar nisso? A gente vê muito nos filmes de Hollywood, né? Mas na Bíblia nós dificilmente vemos um teletransporte, mas nós tivemos um teletransporte, sim, na Bíblia, no livro de Atos. Eu queria que você acompanhasse comigo. Mas antes de lermos aqui essa passagem da Bíblia, eu vou fazer aqui uma sinopse muito rapidamente dessa história, só para contar a você que houve o primeiro teletransporte. Esse foi real, tá? Esse aqui não teve nada de ficção científica, não tem nada a ver com Hollywood, tá? Na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 8, dos versos 26 ao verso 40, narra aqui a história de Filipe, um grande evangelista, e um cidadão que era superintendente de uma rainha muito conhecida na Bíblia. Ele é conhecido aqui como o etíope, um homem que era leitor da palavra de Deus e ele tinha como hábito e hobby também ler a palavra de Deus para descobrir algumas coisas interessantes. E a Bíblia diz que esse cidadão estava muito interessado em adquirir mais conhecimento. A história começa narrando que ele sai de uma cidade até uma outra cidade e naquele tempo os meios de transporte eram a cavalo ou então carruagem. E esse superintendente, porque ele tinha um poder aquisitivo para sua época altíssimo, ele ia na sua carruagem em direção ao seu destino e enquanto ele ia fazendo o seu percurso, ele ia lendo a palavra de Deus. E o Espírito Santo falou para Filipe que Filipe devia ir até aquele local para acompanhar a história desse homem e fazer a sua abordagem. A Bíblia conta que o eunuco estava displicentemente lendo a Bíblia, indo em direção a essa cidade, quando Filipe se aproximou da carruagem, e a Bíblia diz que ele correu até esse cidadão e perguntou: "Você está lendo o quê? O que você está lendo?" E ele respondeu, o etíope respondeu rapidamente: "Estou lendo aqui a Bíblia, mas eu não consigo compreendê-la." Amigo e minha amiga que me ouve nesse momento, a Bíblia é um livro difícil de ser entendido porque nós precisamos classificar aqui algumas coisas e também dividi-la em 5 partes para termos uma noção de como entender a Bíblia. A própria palavra de Deus ela já é autoexplicativa, mas nós precisamos dividir. Então a Bíblia é dividida em 5 partes. Eu quero só contar um pouquinho do que eu penso sobre isso para depois retomar aqui a nossa história e, como combinado, dizer para vocês e apresentar o texto bíblico que fala sobre teletransporte, né? A Bíblia é dividida em 5 partes. Primeiro, ela é dividida nos 5 primeiros livros, os livros que nós conhecemos como os livros históricos. Nós podemos entender a Bíblia lendo os livros históricos literalmente. Então, tudo aquilo que é narrado de Gênesis ao livro de Deuteronômio, nós entendemos como algo que aconteceu de fato. A história narra isso. A segunda parte da Bíblia são os livros poéticos, como, por exemplo, o livro de Eclesiastes, Salmos, Provérbios. Nós entendemos que são poesias, que são narrativas e músicas também compostas por aqueles artistas, alguns deles muito conhecidos como Asaf e o próprio Davi também. Então nós temos aí uma dimensão de como eram os costumes da época e também as músicas que eram cantadas em louvores a Deus e até para acalmar a alma. Eu acho que naquele tempo as pessoas nem tinham depressão, não é? Que é o mal do século hoje, porque o livro de Salmos, ele tem esse poder de acalmar a mente. É tanto que Davi lia Salmos e cantava Salmos para o rei Saul só para acalmá-lo. Temos uma terceira parte da Bíblia que são os livros proféticos. Já os livros de profecia nós não entendemos exatamente
como lemos, como se fosse literal. São simbologias e códigos que nós precisamos decifrar para termos um entendimento mais apurado das Escrituras. Ok? Temos também os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narra toda a trajetória, a missão de Cristo, a história contada pelos apóstolos, a história vivida por Cristo e por eles também. Eles foram testemunhas oculares. E temos também as cartas de Paulo, né? As famosas cartas de Paulo, que foram 14 cartas compostas e escritas por Paulo. Eram histórias vividas na prisão, a narrativa das pregações de Paulo e também das pregações de Timóteo, Apolo, entre outros que fizeram parte desse momento na história da qual fazia ali as abordagens evangelísticas. Então, para você entender a Bíblia, você precisa dividi-la em 5 partes. Aquele cidadão que estava lendo as Escrituras, ele estava lendo sobre Isaías e ele não conseguia entender nada. Por quê? Porque Isaías era um livro profético. É um livro profético, não é? E ele não estava lendo, e de repente Filipe perguntou, entendes o que leis? Aí ele falou, como? Se não tem ninguém que me explique. Olha aí a grande sacada, se é que nós podemos falar assim. A Bíblia, ela é autoexplicativa, mas nós precisamos interpretá-la. Então existem várias formas de interpretar. Essa fórmula que eu expliquei para você, que é dividida em 5 partes, é só um dos passos que nós utilizamos para entendermos a Bíblia. Porque a própria Bíblia também conta, explica que nós precisamos ler um pouco aqui, um pouco ali, para contextualizarmos as histórias, os termos, os textos e também o que é necessário para termos um entendimento de algo que foi escrito, por exemplo, em Gênesis e lá em Apocalipse a gente entende. É só você ler, por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente nem precisa ir para o livro do Apocalipse, a gente pode voltar um pouquinho e nos evangelhos a gente pode ver ali o que aconteceu de fato, não é? Que foi exatamente o cumprimento da profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário, não é? Eu não vou narrar aqui na íntegra, porque nós estamos aqui num outro assunto, falando aqui sobre a história do eunuco e de Filipe, o etíope, aliás, e Filipe. Bom, essa é mais ou menos a história desses dois. A Bíblia conta que quando Filipe começou a sua abordagem, ele pôde ali interpretar o que o etíope estava lendo, que também era eunuco, não é? E os dois chegaram a um consenso ali. Filipe explicou detalhadamente o que era, de fato, aquela representatividade ali do que ele estava lendo em Isaías capítulo 53. Se tratava exatamente do momento em que Cristo viria como Messias, sofreria o Calvário, morreria e ressuscitaria para nos dar a salvação. Bom, essa é apenas a sinopse. Agora eu quero ler para você o texto que eu falei, que fala sobre o primeiro teletransporte. E você vai encontrar exatamente no mesmo livro aqui, no livro de Atos, no final dessa história aqui de Filipe e do eunuco etíope, no verso 39 e o 40, que diz o seguinte, principalmente o 39, olha só o que diz. Quando saíram da água, preste atenção agora, tá? Não vendo mais... Aliás, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, olha aí, ó. Arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O verso 40. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Prestou atenção? No verso 39, a Bíblia fala que o Espírito Santo arrebatou a Filipe, ou seja, teletransportou, tirou ele de um lugar e colocou ele em outro lugar. Ele estava ali com o eunuco, pregando o evangelho, explicando parte das escrituras. O eunuco saiu satisfeito, foi caminho afora. Enquanto isso, Filipe já foi visto na cidade de Azoto. Naquele tempo, os meios de transporte eram bem remotos e rudimentares, não é? Para você chegar numa outra cidade, levava dias e dias, até meses.
Mas aqui, a Bíblia conta que em fração de segundos, num estalar de dedos, Filipe estava numa outra cidade e, enquanto isso, o eunuco seguia rumo à sua cidade, cheio de alegria e júbilo porque ele havia encontrado a solução para os seus problemas. Interpretou as Escrituras e agora começou a viver como uma nova criatura, um novo homem convertido ao Senhor. Eu e você não precisamos de um teletransporte para pregarmos o Evangelho. Podemos até precisar de algum Filipe que nos ajude a entender as Escrituras Sagradas. É importante, sim, claro. Mas sabe o que é mais interessante? O mais interessante é que nós precisamos estar com o coração aberto para deixarmos que o Espírito Santo entre e possa fazer morada no nosso coração. Esse pequeno relato aqui, a história de Filipe e o eunuco, ela tem um significado muito grande na nossa vida. Ela significa, sabe o quê? Que nós precisamos sempre lermos a palavra de Deus todos os dias para termos uma vida melhor, uma vida de sucesso, tanto no casamento como na vida profissional. Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos estudar, ler e aprender mais sobre as Escrituras. É a primeira lição que nós devemos tirar das Sagradas Escrituras. E a segunda lição é que nós sempre precisamos de alguém para nos auxiliar no entendimento. Eu não sei tudo, você também não sabe tudo. Todos nós precisamos de alguém que nos auxilie. Mas sabe quem é o mestre maior? É o próprio Espírito Santo, ele que nos instrui, nos ajuda e nos faz entender todas as coisas que estão escritas nas Escrituras. Meu amigo e minha amiga, se você ainda não lê a Bíblia, ou se você de repente está com preguiça de ler a Bíblia, já faz algum tempo que você não lê a Bíblia, vai lá, pega ela lá na tua estante, pega ela onde ela estiver, começa a ler as Escrituras, começa a ler lá em Gênesis e deixa que Deus faça com que você tenha mais vontade e desejo de ler a Bíblia até você completar um ano bíblico. E você pode completar o ano bíblico lendo um capítulo por dia. Em 3 anos você vai concluir as Escrituras Sagradas. Olha só, já li a Bíblia pelo menos umas 5 vezes por completo. Já aprendi muita coisa e tem muita coisa ainda para aprender, porque todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, sempre aprendemos um pouco mais, tá bom? Querido, minha querida, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a minha família, a sua família. Essa mensagem aqui é só para você refletir, só para você tirar algumas conclusões aí e você começar a ter o desejo de ler as Escrituras Sagradas. Porque com certeza Deus está nos ajudando a sermos pessoas melhores e nós precisamos nos aproximar de Deus para agradecermos a Ele o quanto Ele é bom e maravilhoso em nossas vidas. Eu quero me despedir de você por hoje. Quero desejar a você um ótimo sábado. Quero desejar um ótimo final de semana. E lembre-se, a verdade sempre prevalecerá. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.